Oi, pessoal. Tô aqui trazendo um conteúdo bem simples e rápido, mas que é uma dúvida, né? Em relação aos verbos pronominais, né? O que são verbos pronominais? São verbos que trazem a voz reflexiva, né? A voz reflexiva é quando o sujeito pratica a ação do verbo e recebe a ação nele mesmo. Ele pratica e recebe nele mesmo a ação do verbo, né? E esses verbos pronominais necessariamente dependem do pronome reflexivo para que a voz venha a estar na voz reflexiva, porque sem isso a frase ganha um outro sentido. Então vamos entender aqui como que isso funciona, né? No verbo tornar-se, né? Se eu disser que alguém tornou, sem o pronome reflexivo, dará a entender que alguém tornou algo ou alguém, né? Ou alguma coisa, não sei. Então o correto é dizer tornou-se. Se eu disser que alguém casou, dará a entender que alguém casou alguém, ou casou, mas não foi assim, não, a pessoa não tenha se casado, né? Então, o correto é dizer casou-se, né? O mesmo ocorre com o verbo formar-se, né? Aqui é o verbo casar-se e aqui é o verbo formar-se. Se eu disser que alguém formou, dará a entender que formou uma outra pessoa, uma outra coisa, não sei. E não que formou a si mesmo, não que tenha se formado. Então, o correto é dizer formou-se. A menos que ao menos que se queira levar o verbo para um outro sentido, né? E não para a voz reflexiva, aí sim. Mas esses verbos, eles normalmente são utilizados na voz reflexiva. E quando isso ocorre, necessariamente o pronome reflexivo ele tem que aparecer, né? Eu aqui usei apenas o exemplo de 3 verbos pronominais, mas há outros verbos pronominais, tá? Quanto ao verbo namorar, eu deixei uma observação para esclarecer uma regra, né? Por exemplo, no verbo namorar, não se usa a preposição com. É errado usarmos a preposição com. Se nós dissermos namorei com fulano ou fulana, essa frase estará errada. Porque se eu disser namorei com fulana, dará a entender que eu namorei minha namorada na companhia de fulana, namorando o namorado dela, né? Então, o correto é não utilizar a preposição com. Então, não se diz namorei com fulano ou fulana. O correto é dizer namorei fulano ou fulana, tá? É só isso. Obrigado e até a nossa próxima aula.